Boa noite, pessoal. Me chamo Thiago. Bem-vindos à nossa live da semana. Hoje falaremos um pouquinho mais sobre estudo e trabalho no Canadá. Para vocês que estão aí planejando, né, buscando mais informações sobre como fazer uma universidade, como funciona o ensino superior no Canadá. A gente preparou uma série de lives, né? Na semana passada a gente já falou um pouquinho sobre hospedagem, né? Os tipos de hospedagem são oferecidas no Canadá, como que alugar como que se aluga uma casa, né? Um apartamento. Para quem não assistiu, ela está disponível no nosso feed, então fica à vontade para assistir depois, né? Depois pode acompanhar esse vídeo. Essa live também vai ficar salva no nosso feed. Quem eventualmente não puder assistir ao vivo pode acompanhar ela depois. E hoje é a nossa segunda live, né? Então hoje a gente dando segmento, a gente vai falar um pouquinho mais sobre e para quem não tem o inglês, né? Quem ainda não tem o inglês necessário, o que precisa, como que funciona. Uma escola parceira nossa, a VGC International College, é uma escola de Vancouver e vai passar um pouquinho pra gente algumas informações, né? A nossa convidada é a Mariana, ela é representante da VGC e vai explicar um pouco pra gente como que funciona esse processo, né? De quem ainda não tem o inglês, porque muitas vezes as pessoas acham que só tem o inglês fluente que pode entrar numa universidade, num college, mas na verdade precisa sim do inglês, né? Mas tem alguma alternativa para você se preparar. Então eu vou te convidar aqui, Mari, para a gente já iniciar. Olá, Mari, tudo bem? Oi, tudo bom? Tudo bom? Você tá bem? Tudo bem, tudo ótimo. Primeiramente, obrigado por ter aceitado o nosso convite para falar um pouquinho aí para os estudantes, né? Para quem está aí querendo fazer a programação para ir para o Canadá, qual que é o caminho, né? Que muitas vezes as pessoas não sabem qual que é o caminho que precisa. Então, nada melhor do que ter uma especialista para passar isso para a Especialista. gente. Senti uma pressão. Imagina, eu que agradeço o convite. É um prazer estar aqui com vocês, a conversar um pouquinho sobre os nossos programas, as opções para quem quer entrar num college, numa universidade aqui no Canadá. Compartilhar um pouquinho do que eu sei, né? Não sei se chega a ser um nível profissional, mas um pouquinho do que a gente acompanha, vê todos os dias aqui e tirar algumas dúvidas também. Obrigada pelo convite. Não, com certeza. Na verdade, compartilhar esse conhecimento já ajuda bastante, né? Os estudantes que estão aí fazendo o planejamento. Então, Mário, se você puder começar falando um pouquinho sobre o VGC International College, né? Para o pessoal, para quem não conhece ainda, né? Para conhecer melhor e até buscar mais informações também. Com certeza. Então, o VGC International College é uma escola, na verdade, é uma instituição dividida em duas escolas. A gente tem a escola de idiomas, com os cursos de inglês, né? E a gente tem a escola de business também. Então, a gente também é um private college que oferece certificados, diplomas, em algumas áreas de business, incluindo cursos de estudo e trabalho, né? Com o famoso co-op. A VGC é uma escola local, uma instituição local aqui de Vancouver, no Canadá. A gente atualmente tem 2 campi aqui em Downtown, no centro da cidade. Eles são bem pertinhos um do outro. Eles estão a uma distância aí de 3, 4 minutinhos a pé. A gente já tem, acho que 18 anos, ou um pouquinho mais de 18 anos no mercado de estudo internacional, né? E hoje a gente tem mais de 78 nacionalidades, eu já estou perdendo a conta dos números. Mas na mistura das nacionalidades, é claro, né? Que isso depende sempre da época do ano, das economias mundiais e aí vai. Mas um mix de nacionalidades bem interessante também. Então, hoje a gente é uma das escolas, né, de idiomas que mais cresce aqui no Canadá. Eu acho que crescer até uma palavra meio forte para momentos de pandemia, mas a gente tem estado firme e forte de pé durante a pandemia também. A escola está aberta desde o ano passado, na verdade, né? A gente aderiu a todos os protocolos e métodos de segurança do governo local.
até um pouquinho a mais para dar uma segurança para todo mundo, né, para os funcionários que precisam estar nos dois campi, aos alunos que continuaram vindo às aulas, mas a gente está aberto desde o ano passado com os protocolos em place, né? A VGC esse ano de 2021 ganhou pelo terceiro ano seguido o prêmio de melhor escola de idiomas em Vancouver pelo Top Choice Award. Então, 2019, 2020, 2021, a gente participou aí, 2020 e 2021 foi uma cerimônia online, se adaptando aos novos métodos. Mas estamos muito felizes em continuar fazendo parte desse crescimento, né? Vendo as coisas agora retomando um pouquinho ao que era o antigo normal, né? A gente se ajustando, muita coisa a gente aprendeu com a pandemia e muita coisa a gente está desesperado para voltar a ser como é que era. Aos pouquinhos vai voltando, tudo normal, né? É importante que nunca, na verdade, nunca parou, né? Igual vocês aí estão em Vancouver, nunca teve um período que foi mais online, né? Teve, de repente, uns cursos mais um pouco online, mas nunca parou, né? Efetivamente, né? Tá sempre ativo. Eu sempre gosto de dizer que a gente tem, de certa maneira, sorte de estar em um mercado, em uma indústria que a gente conseguiu se adaptar, né? Que a gente pôde se adaptar a esse período. Então, a escola realmente ela nunca parou. A gente transformou o que precisou ser transformado para o online quando precisou. A gente readaptou para o formato misturado, online e presencial, quando a gente pôde reabrir. Hoje em dia, a gente está reabrindo de novo classes que são 100% presenciais para os alunos 100% vacinados, colocando uma política de vacinação em prática, mas a gente sempre teve essa sorte, de certa maneira, em fazer parte de uma indústria que conseguiu se adaptar, né? Conseguiu se modificar, adaptar e continuar funcionando. Não, legal. Antes da gente entrar no nosso assunto, que é mais a questão da universidade, né, do preparatório para a universidade, para o college, em relação ao inglês, se quiser também para o pessoal até que às vezes fica na dúvida, né? Então hoje a VGC tem a parte de idiomas, né? Então tem a parte do inglês, com alguns tipos diferentes de curso, e tem também a parte de college, né? Com os cursos co-op. Se você quiser falar um pouquinho mais, né? Quais os tipos de cursos são oferecidos? Como que funciona o co-op, só para o pessoal também... Claro. Então, a escola, a VGC, né, até 2016 se chamava VGC Language School, e aí em 2016 a gente fez a troca da marca de Language School para International College, justamente com o propósito de abrir o nosso setor de Private College, né? Então, a gente abriu o Private College da VGC, lançando cursos de curta duração e um pouquinho mais longos. Então, hoje a VGC, a escola de business, né, da VGC, oferece certificados de 2 semanas em business, que a gente chama de seminários de verão. A gente oferece certificados de 1 mês também. Então, certificados de 2 semanas, de 1 mês. E a gente tem as opções de diploma que vão de 6 meses a 1 ano com estudo e trabalho, né? Então, você faz 6 meses a parte acadêmica só, ou 6 mais 6 com 6 meses finais de trabalho co-op. E a gente também tem a opção de programa de 1 ano, ou seja, 1 ano de estudo acadêmico ou 1 mais 1 ano de estudo acadêmico, 1 ano de trabalho co-op. Então, você ficaria no caso de 1 a 2 anos com a gente. Então, os programas de diploma em business, eles vão de Business Communications, Applied Communications, Customer Relationships, né? E aí os módulos desses programas, que são certificados de 1 mês, variam desde marketing, liderança, cálculo, liderança in the workplace, management no formato canadense, né, Canadian Management. Então, tem uma série de programas que são menores, que fazem parte desses programas maiores, que tem um leque de variedade aí com relação à temática de business, né? E aí, na parte de seminários mais curtinhos, de 2 semanas que a gente oferece, a gente tem certificados em empreendedorismo, em liderança e em marketing e mídias sociais. Então, tem uma boa variedade aí para os alunos que têm interesse. Os alunos que têm um nível um pouquinho mais alto, né? Não um nível super alto, mas tem um nível um pouquinho mais alto de inglês e gostariam de adicionar um pouquinho mais no currículo, adicionar uma especialidade, um certificado no exterior no currículo, também tem essa possibilidade. Não, é legal que nem sempre também o aluno tem a disponibilidade, né? De repente, aí de ficar mais de 2 anos, né? 2 anos, 3 anos fazendo uma universidade ou um college, né? Então, esses cursos são bem legais, né? Você pode ter essa experiência, pode se especializar
e faz uma baita diferença aqui quando volta para o Brasil também, no mercado de trabalho. Exatamente, a gente tem muito aluno que tem esse um mesinho aí de férias, né, no trabalho e já tem um certo nível de inglês. Então, ao invés de viajar para o exterior para fazer um intercâmbio de inglês, eles vêm e fazem um certificado, tiram um certificado em marketing, um certificado em cálculo, um certificado em técnicas de venda. E aí você pode focar um pouquinho mais no que é realmente a sua área de atuação, né? E botar isso no seu currículo. Não, legal. Até você comentou, Mari, que a questão dos cursos, né? Então, entrando um pouquinho mais aí na parte de ensino superior, que a maioria dos cursos são voltados para os alunos que já têm um nível de inglês, né? E a gente recebe bastante aqui alunos que ou tem um nível mais básico de inglês ou ainda está não pratica muito, né? A gente está fica aqui no Brasil, não tem muita oportunidade de conversar em inglês e muitas vezes não tem o teste de proficiência que as universidades, os colleges pedem. Então existe uma alternativa, né? Se você puder falar um pouquinho mais, que é o Pathway, é um curso chamado Pathway. Ele é uma alternativa para esses alunos e se você puder explicar um pouquinho para a gente, né, o que é o Pathway, como que ele funciona. Claro, então, exatamente o que você falou. Muitos dos cursos eles já exigem um determinado nível de inglês, né? Inclusive os nossos de business também. O aluno ele sempre tem a opção de vir para a VDC e fazer um curso desde o nível básico. Se ele realmente não tiver nenhum nível de inglês, a gente tem o curso de inglês desde o nível básico. E é isso que você falou. Então, muitas vezes o aluno ele tem até um propósito maior de entrar num college, numa universidade, fazer um programa de higher education e ele não tem a comprovação do idioma. Seja porque ele não tem ainda o nível do idioma, ou porque às vezes ele tem um certo nível, mas ele não tem a comprovação. Ele não tem um IELTS, ele não tem um TOEFL, não tem um Cambridge. E aí, nesses casos, a gente tem também a opção do famoso curso de Pathway, né? Que a gente chama popularmente aí no Brasil de Pathway, que é o curso de inglês acadêmico. Então, o Pathway nada mais é do que um curso de inglês acadêmico da instituição com a qual a gente tem, enfim, que a instituição tem parceria com colleges, com universidades específicas, e eles usam esse curso de inglês acadêmico como comprovação do requerimento de inglês que a universidade pede. Então, se eu faço uma parceria, por exemplo, a VDC faz uma parceria, por exemplo, com o Douglas College, com o BCIT, eles exigem um determinado nível de inglês para os programas deles. O aluno não tem, ele vem para a VDC primeiro, ele faz o nosso curso de inglês acadêmico, o nosso Pathway, tira as notas exigidas aqui no curso, né, da VDC, e usa esse certificado da VDC como comprovação de inglês para o college parceiro, e eles vão aceitar isso como uma comprovação. Aí muita gente pergunta, fala, Mari, mas qual é a vantagem? Então, por que eu não vou lá e faço um IELTS já? Muitas vezes o aluno não tem, né, necessariamente um nível ou um preparo para fazer um IELTS já. É sempre uma opção, claro. Muitas vezes eles até têm um certo nível de inglês, mas querem evitar a questão da pressão da prova. E muitos alunos até, acredite ou não, têm um IELTS, mas preferem fazer a preparação acadêmica porque é uma preparação mais... eu digo assim, ela é mais abrangente, ela abrange mais questões. Ela não te prepara para fazer um exame de proficiência, ela te prepara para a vida universitária aqui na América do Norte. Então, é um preparo muito maior para você ter essa vida acadêmica, acompanhar as turmas, ir para a faculdade, entender do que se trata. Quando o professor pede para você fazer um artigo no formato tal, quando o professor pede você fazer uma apresentação assim, para você entender como é que é o pensamento, os métodos, a metodologia de ensino aqui na América do Norte. Então, é um preparo maior, mais abrangente, né? Inclusive, gente que tem até o teste de proficiência, às vezes faz um pouquinho do curso justamente para se preparar nesse sentido. Né, justamente isso que você comentou mesmo. A gente já teve casos aqui de alunos que já tinham cumprido a exigência com a universidade, né? Já tinham o IELTS, já tinham o teste de proficiência, mas mesmo assim quis fazer o curso, né? Para já se preparar, né? Porque não é um simples curso de inglês, né? Não vai te ensinar como que fala inglês. Na verdade, ele vai te preparar, né? Então, exatamente. O próprio curso do Pathway, que aqui na VDC a gente chama de University Preparation, ele já é um curso de inglês que exige um nível mínimo também. Você não entra no nível básico. Então, os alunos, por exemplo, que têm a intenção de fazer esse curso, a gente sempre pede, né? A agência pede para que eles façam o nosso teste de nivelamento online no site, para a gente ver o nível do aluno e ver se ele realmente já pode entrar direto nesse curso, se ele precisa começar pelo curso global,
para trocar de turma depois, né? Porque o aluno que não tem o nível ainda, ele nem acompanha as classes. Já não é um curso tanto de inglês, é um curso mais acadêmico, né? De práticas de escritas, de formatação de escritas, de metodologias, de apresentações, de referências bibliográficas, de toda essa parte acadêmica, né? Então, a gente já assume, quando o aluno entra nesse curso, que ele já sabe toda a base gramatical, vocabulário que ele precisa saber. Não, legal. Outra pergunta também que bastante, a pessoa pergunta bastante, que é a questão do se precisa, o aluno precisa estar no Canadá para fazer o inglês acadêmico, né? Ou se ele pode fazer online também. Hoje em dia ele pode fazer online, é uma das vantagens aí que a pandemia trouxe, né? Até é meio ruim falar vantagens da pandemia, mas assim, vocês entendem o que eu quero dizer. Uma das questões que a pandemia mudou um pouco no nosso dia a dia foi a transformação dos programas para o online também. Então, assim, ele é um curso full-time, tá? É um curso de 21 horas por semana, então é um curso que exige uma dedicação aí de tempo, até porque ele é um pouco intenso, né? Mas é um curso que hoje em dia ele também é oferecido online. Então, o que acontece? Todos os cursos da VDC que eram presenciais, com a pandemia, a gente transformou para online. Tá? Então, a gente não deixou de oferecer nenhum programa, a gente passou a oferecê-los online. E aí, quando a gente pôde reabrir a escola, a gente reabriu a escola, porque muitos alunos ficaram aqui e quiseram voltar presencialmente e tal. Quando a gente reabriu a escola, a gente já reabriu utilizando os protocolos, claro, seguindo todos os protocolos de segurança do governo local. Então, a gente reabriu, mas a gente tinha e ainda tem, né, limite de estudantes, do distanciamento físico, toda essa questão. Então, a gente não conseguiu reabrir, para a segurança de todos, com todas as turmas de volta no campus. Então, as turmas que viraram online, viraram depois o que a gente chama de blended, né, misturadas. Então, a gente passou a receber alguns alunos e outros ficando online, porque muitos alunos também aproveitaram para se registrar do Brasil, de outros países, estudar online com a gente. Mas os que estavam aqui, quiseram voltar ao campus, eles revezam e vêm, tipo, 2, 3 vezes na semana, justamente para a gente conseguir manter o distanciamento e o número limite de estudantes em sala. Então, hoje, as aulas acontecem assim, alguns online, somente porque estão em seus países, alguns online e presenciais fazendo esse revezamento. Então, as aulas são misturadas, né? E agora, com a abertura da fronteira na semana passada, retrasada, para os turistas 100% vacinados, a gente também começou a reabrir algumas turmas 100% presenciais. Então, mediante a comprovação de vacinação do aluno, etc., eles podem começar a vir 100% presencial também. Então, a ideia é, eventualmente, a gente voltar a ser o que era, né? As aulas 100% presenciais. Então, alguns desses cursos que estão com a opção de serem online hoje vão, aos pouquinhos, fazer aquele fade out, desaparecer, porque os alunos vão, eventualmente, voltar, viajar para cá. Então, o meu conselho é, hoje você pode fazer um Pathway online. Aproveita. Isso é um ótimo benefício, porque muitas vezes o aluno não tem, né, o inglês, ele precisa fazer um tempinho, de repente 3, 4 meses, e querendo ou não, estando no Canadá é uma despesa a mais, né? São alguns meses aí de hospedagem, de alimentação, custo de vida, que para quem de repente vai fazer 2 anos de universidade, acaba pesando, né? Acaba pesando. Exatamente, é uma boa economia que faz, até porque exatamente o que você falou, você não está vivendo, morando, né, em dólar canadense ainda, você não está gastando com moradia, com as questões do dia a dia aqui em dólar canadense ainda, além do curso online ele tem uma tuition mais barata do que o curso presencial também, então você também economiza desse sentido, né? Não, legal. E agora, o que você comentou do nível, né? Na verdade, não pode estar no nível básico para entrar no curso do PF do inglês acadêmico. Quais são os requerimentos mínimos? O que o aluno precisa para ele poder já efetivamente entrar direto no Pathway? Isso. O aluno que quer entrar no Pathway, a gente pede para ele entrar no site, fazer o nosso teste online, né? A gente tem um teste de nivelamento online. O aluno faz, a VDC ela tem 8 níveis de inglês no total, e o aluno ele precisa estar no nosso nível intermediário, que é o nosso nível 5. Então, uma vez que ele faz o nosso teste online e tira o nível 5, pelo menos,
ele está apto a fazer uma provinha de entrada no curso de University Preparation. Então, todos os nossos alunos, sejam alunos atuais que já estão estudando com a gente, querem trocar de turma, ou alunos potenciais, né, que querem se matricular nesse curso, eles precisam fazer uma provinha extra que a gente chama de UP Entrance Test, né, University Preparation Entrance Test, que é uma prova, já não é de nivelamento do inglês, né? Que ele já fez, é uma prova de habilidades acadêmicas. Então, a gente testa um pouquinho do writing do aluno, da questão de interpretação do aluno também. Porque o University Preparation, no PATH, é um curso que pega muito na parte escrita, né? Então, a gente testa esses skills acadêmicos do aluno para ver se ele realmente consegue acompanhar essa turma, ou se mesmo ele já tendo aquele nível mínimo ali 5 requerido pelo curso, se ele ainda precisa ter um pouco mais de base gramatical, de escrita, e aí a gente faz essa recomendação você pode começar na turma ou começa com o global com a gente e depois a gente faz essa transição. Mas tem uma provinha extra de habilidades acadêmicas que todos os alunos precisam fazer para entrar no curso. E aí a gente faz esse cálculo, né, baseado no tempo, no nível que ele tem, no nível que ele entrou, e o nível que ele precisa alcançar para entrar direto no college. A maioria dos colleges aqui, ou a maioria dos programas deles, eles pedem um English 12, né, que é o último nível de inglês do high school, 67%, ou um IELTS 6.5 acadêmico, né? Isso para a gente equivale ao nosso nível 7 Advanced. Né? Mesmo a VDC tendo 8 níveis de inglês, ele equivale ao nosso nível 7. Então, normalmente, é claro que isso depende de cada curso, mas para a maioria dos cursos dos colleges parceiros, é esse requerimento. Então, normalmente a gente faz esse cálculozinho, né? Do nível que o aluno está, o nível que ele precisa completar, que é o nosso 7 Advanced, e aí quanto tempo que ele precisa estudar de Pathway com a gente, considerando as 8 semanas em cada nível de inglês. Então, a gente faz esse cálculozinho, dá um tempo estimado de Pathway para o aluno, para ele já saber se programar quando que ele vai se registrar no college também, começar o college. Ou seja, se um aluno que já tem mais um nível básico, ele precisa começar seria o inglês geral, né? O inglês geral, para depois ele passar para esse próximo degrau, que já seria o inglês acadêmico, né? Exatamente. Aí ele começaria pelo nível básico com a gente, ou o que ele entrar. E aí, o momento que ele atingir o nível mínimo do curso de Pathway, ele faz aquela provinha de Academic Skills, muda de turma e continua dali mais na turma de inglês acadêmico. Não, ótimo. E outra pergunta também que a gente recebe bastante é com quanto tempo de antecedência... na verdade, uma pergunta anterior. Quanto tempo dura, né? Se o aluno, suponhamos que o aluno já esteja ali no nível 5, né? Que é o nível, um nível intermediário. Quanto tempo ele vai levar a duração do programa, considerando o nível 7, né? Que é que a maioria dos colleges e universidades pedem. Quanto tempo ele vai precisar estudar? Então, exatamente. Cada nível na VDC, ele tem uma duração média de 8 semanas, ou seja, aquele livro daquele nível, o material, o conteúdo dura 8 semanas. Então, é nesse período que a gente se baseia quando vai fazer uma estimativa para o aluno, né? Estimar o tempo de estudos dele. Claro que, eu sou super dedicada, acabei mudando de nível um pouquinho antes. Pode acontecer. Ou então, nossa, eu tive um problema na minha família, estava distraído, não consegui passar durante as 8 semanas, precisa fazer um tempinho. Tudo isso são variáveis, né? Mas a gente usa esse tempo médio de 8 semanas para fazer o cálculo. Então, por exemplo, um aluno que entra no nível intermediário com a gente, 5, e precisa concluir o nosso nível 7, ele vai fazer nível 5, 6 e 7 com a gente. Ele tem que estudar 2, 4, 6 meses. Né? São 24 semanas. Sabe fazer cálculo. 24 semanas de curso com a gente. Então, a gente fala, você precisa fazer 3 níveis de inglês com a gente, é uma média de 24 semanas. Aí a agência calcula, né, esse valor. E aí isso, claro, né, sempre pode variar um pouquinho, mas costuma ser bem real essa estimativa. Está bem nessa média. E se um aluno tem a pretensão, exemplo, de ele quer iniciar a universidade em julho, por exemplo. Então, o ideal é ele já começar o quanto antes, né? Até para não ter essa margem de tempo, né? Exatamente. Então, e para poder se matricular, né? Desculpa, em junho, julho,
A gente tem que fazer a conta, porque a BDC tem entrada todo mês, né? O college não. Então, a gente tem que fazer essa conta de trás para frente. Qual é a entrada no college que você quer? É julho? Então, você tem que estar em julho, terminado os seus 6 meses de curso. Né? De preferência junho, um pouquinho antes, porque para a gente não deixar tudo em cima da hora. Então, são 6 meses anteriores a isso que você tem que começar a estudar com a gente. A vantagem, uma das grandes vantagens do Pathway, né? E eu não posso dizer que isso é com 100% dos parceiros, mas com 99% dos parceiros, a grande vantagem do Pathway também, uma das, é que uma vez que você se matricula no Pathway, no curso com a gente, na preparação com a gente consegue pré-matricular o aluno no college, na universidade. Então, mesmo que você venha estudar 6 meses antes para terminar em junho e entrar em julho, você só está podendo fazer isso porque você se matriculou no Pathway, porque lá 6 meses antes a VDC te matriculou lá no college, garantiu a sua vaga. Né? Isso é uma das grandes vantagens dessa parceria de Pathway que a gente tem entre a escola de inglês e o college, a universidade. Se você for fazer um curso e não for utilizar o Pathway, por exemplo, você tem que fazer a sua matrícula no college dentro do período de matrícula, meses antes. Né? Então, para você fazer essa matrícula meses antes, você tem que comprovar o seu inglês meses antes. Então, você tem que estar com o seu IELTS, com a sua comprovação na mão meses e meses e meses antes para poder fazer a sua matrícula. Quando você faz o Pathway, não. A gente faz a sua matrícula meses antes e durante esse período você vai fazendo a comprovação do seu inglês, né? Você vai fazendo o estudo para comprovar depois no final, em cima da hora, o seu inglês. E muitas vezes, como você comentou, dependendo da universidade, né, do college, você já consegue fazer sua matrícula, já recebe sua carta de aceitação ali condicional, né? Que você foi aceito pela universidade, está estudando inglês, e você já consegue muitas vezes até congelar o valor promocional. De repente tem uma universidade que tem igual a UCW, por exemplo, que é outro parceiro aqui nosso. Eles têm uma promoção que vence agora dia 30 de setembro. Então eles estão com um desconto agora, vence dia 30 de setembro. E, de repente, é uma oportunidade de já fazer a matrícula e já garantir, né? Já garantir o valor da universidade estudando inglês, né? Você pode se matricular no intake de julho estudando inglês. Exatamente. A gente é parceiro da UCW também, né? Então, a gente vê muitos alunos fazendo isso. A UCW lançou uma promoção, eu quero pegar a promoção, então já vou me matricular no Pathway da VDC e na UCW logo, para poder pegar essa oportunidade. E aí, mais para frente, eu vou e estudo lá. Falando um pouquinho sobre online, o pessoal pergunta bastante também, porque muitos estudam aqui no Brasil, né, trabalham. Como que funciona, né, esse online? Se tem opções de horário, se é um horário definido? Então, como eu falei, o curso online ele é o mesmo do presencial, né? As aulas estão misturadas. Então, isso significa que as aulas acontecem no horário aqui de Vancouver, porque os alunos que estão presenciais estão vindo para a aula. Então, a aula é de 8h45 da manhã, ou seja, 12h45 no Brasil, até 1h50 da tarde, ou seja, 5h50 da tarde no Brasil. Tá? Então, o aluno, mesmo que ele esteja fazendo online, tentando trabalhar e ao mesmo tempo tem que ter um certo comprometimento, porque ele pega um horário, um chunkzão do horário, né, do dia. Uma opção que a gente tem hoje em dia, que a gente lançou com a pandemia e vai manter, é o nosso curso de inglês part-time online só. A gente chama, ele se chama Express English, né? E ele é um curso menorzinho de inglês, ou seja, com menos horas por dia. E ele tem 2 opções de horário no dia. Então, ele pega a parte da tarde, do início da tarde aí no Brasil, ou a parte da noite aí no Brasil. Ele não funciona como um Pathway, porém, o aluno que ainda não tem nível para entrar no Pathway, que precisa melhorar o inglês, ele pode fazer esse curso part-time com a gente, no período da noite, no período da tarde no Brasil, melhorar o inglês para eventualmente se comprometer com uma carga horária maior e fazer o Pathway online ou daqui com a gente. Ou, de repente, até se preparar mesmo para fazer um teste de proficiência, né? De repente, o aluno já está mais avançado. Exatamente. De repente, quer fazer só uma... eu estou fazendo IELTS e tal, mas não estou conseguindo tirar a nota no speaking. Queria só fazer umas aulas de conversação e tal, e ele pode fazer também. Tá. Vocês estão com algum curso específico para a proficiência ou seria pensando no online? Né? Não, a gente tem o IELTS, a preparação do IELTS, que é específica para o IELTS Academic. Ele também funciona no mesmo horário do University Preparation, também é um curso full-time.
mas ele é específico para o teste, para o exame, né? Então, a gente tem o IELTS Preparation. No verão, em julho, a gente tem o CAE, Cambridge Preparation. E a gente tinha, mas não tem mais o full-time do TOEFL, porque acaba que não tem muita procura de TOEFL aqui no Canadá. Mas a gente oferece como uma afternoon class part-time o TOEFL também. Então, uma aula que vai de 2 às 3h30, ou seja, 6 da tarde no Brasil, então, um período à noite. É uma aula de 1h30, part-time, TOEFL Prep. Então é legal que tem, na verdade, a maioria das opções, a maioria das universidades, ou vai pedir um curso de proficiência, de repente quem já tem um nível, está inseguro, tem essa opção também, né, de ter fazer esse curso preparatório, ou de repente quem está com um nível mais abaixo, tem a opção de fazer inglês acadêmico também, de se preparar e conseguir entrar na universidade. E o legal de tudo isso é que existem opções, né? Não é só para quem é os cursos, fluente. eles têm os mesmos horários e os cursos, o valor ele vai da carga horária, ele não vai da temática. Então, se você está fazendo um IELTS ou se você está fazendo um Pathway, você está estudando a mesma carga horária. Então, você pode mudar daqui para lá, se você mudar de ideia no caminho, mudar de estratégia, sem sofrer consequências financeiras com relação a isso. Então, isso também é uma vantagem, né? Agora, muita gente fala assim, Mari, mas aí, então, como é que eu vou saber se eu vou fazer um IELTS, se eu vou fazer um Pathway? O que é melhor, enfim, cada um tem o seu plano traçado com a sua agência, né, com o seu consultor educacional, aí tem todo um trabalho personalizado que vocês fazem, né? Então, assim, mas eu sempre digo muito, assim, se você quer fazer um college, uma universidade que tem parceria com a escola, tire vantagem de fazer um curso de preparação acadêmica, porque como a gente falou, né, você não está se preparando para um teste, para passar num teste, você está se preparando para a sua vida acadêmica, então o conteúdo é muito mais abrangente, né? É muito mais de preparação mesmo para o seu dia a dia no college. Agora, se você quer fazer uma faculdade que realmente não tem uma parceria, você não vai, né, tirar tanta vantagem, você vai se preparar num pathway e tal, mas você não vai conseguir utilizar aquilo, se prepara para o exame, passa no exame, garante a sua entrada no college que você quer fazer. Depois, se você tiver tempo, você se prepara também um pouquinho no University Preparation. E uma coisa que o pessoal das universidades, dos colleges, sempre passam para a gente também, é que os alunos que saem de um PEF, de um curso preparatório e vão direto para a universidade, eles chegam muito mais preparados, né? Porque eles já sabem mais ou menos ali como que faz uma redação, como que faz uma apresentação, né? Então, ele não se preparou só para fazer um teste e passar. A gente escuta muito isso dos colleges também, parceiros. Eles sempre falam muito que a diferença entre um aluno preparado num curso de Pathway e um aluno que fez um exame de proficiência é muito diferente, porque, claro, né, a metodologia de ensino é diferente, as formatações são diferentes, né, as expectativas de escrita e o estilo são diferentes. Então, assim, você sai muito mais preparado, né? A gente escuta muito isso dos colleges e universidades parceiros, mas a gente também escuta muito isso dos alunos de Pathway, né, que vão depois enfrentar a vida acadêmica, e muitos deles falam assim, né, se mantém o contato, voltam, visitam e tal, e falam, nossa, graças a Deus fiz isso. Eu não sei, eu não ia saber o que eu estava fazendo na faculdade se não tivesse feito. Né, uma preparação que faz total diferença, você já chega preparado, né, e de repente uma pessoa que só fez o teste, chega lá, ainda no comecinho, ainda começa a patina um pouquinho, né? Até pegar o jeito das coisas. Sim. Então, esse aluno já chega preparado. Né? Muitas coisas, porque aqui é muito diferente, né? A gente sempre brinca aqui no Brasil, a gente vai para a escola, para a faculdade, para a universidade, para sentar e aprender. Ouvir e aprender. Aqui é uma coisa meio que já se espera que você saiba. Então, tem muito self-study, né? Tem muita carga horária que eles consideram de trabalhos feitos em casa, de estudo feito em casa, e que você vá para a aula já preparado para debater o assunto, né? Já sabendo do que se trata, debater, aprender, claro, mais, mas debater aquilo ali. Então, a expectativa é muito diferente, né? O método de lidar com o aluno, de ensinamento é muito diferente. Não, com certeza. Bom, então para quem está buscando aí uma universidade, um intercâmbio de inglês, né, se quer aprimorar o inglês, o nosso time aqui está preparado para atender, né, para atender todos os alunos, vai indicar qual que é o melhor curso, se é melhor, até pelo nível de inglês, né, Mari? De repente faz o nível, faz o teste de inglês de vocês, já está no determinado nível, a gente consegue orientar, de repente, até a universidade também, eu não sei qual universidade eu quero fazer ainda,
A gente tem bastante parceria também, a gente indica, um exemplo, a GC tem parceria com as principais universidades e colleges praticamente, então com certeza vai ter uma opção ali que vai agradar, né? Que vai agradar o aluno. Depende do curso, né, que o aluno quer fazer. Algumas faculdades, às vezes, são mais fortes em determinadas áreas do que as outras, então isso tudo é muito conversado com o aluno, né? Não, sim, com certeza. A gente passa toda essa orientação, vai passar esse caminho aí, qual que é o melhor caminho. Então, hoje a ideia era mais essa, passar um pouquinho aí de como que funciona, né, esses cursos preparatórios de inglês, essa preparação no geral. E a gente escolheu um parceiro também que para ser renomado, uma das melhores escolas de Vancouver, para passar para vocês um pouquinho, né, de como funciona. Mais uma vez te agradecer, Mari, obrigado por ter disponibilizado um tempinho. E acho que é isso. Não sei se eu esqueci alguma coisa, se você quiser reforçar mais algum ponto. Então, eu quero te agradecer, né? Claro, mais uma vez pelo convite. É sempre um prazer participar. Eu acho que com a gente, eu acho que o Brasil já era um país muito envolvido com tecnologia, com mídias sociais, mas eu acho que com a pandemia isso se expandiu de maneira muito óbvia, não só no Brasil, como no mundo todo, né? A gente precisou se adaptar mais do que a gente já era adaptado. Então, eu acho que essas lives, esses bate-papos são sempre muito importantes para o aluno tirar dúvidas, conhecer um pouquinho mais sobre as opções que tem, conhecer um pouquinho dos rostos da gente também, que eu acho que é sempre um reassurance, né? Quando você vê assim, quem tá lá, quem tá aqui. Então, é sempre um prazer participar, tirar dúvidas, conversar. Se tiver mais alguma questão, mais alguma dúvida, eu estou à disposição aqui, mas eu queria dizer para o pessoal que a AAA sabe de tudo da VDC também, então vocês podem contactar eles, conversar com eles, e eu fico à disposição também. Eu queria agradecer demais o convite e me colocar à disposição sempre que vocês precisarem. Não, ok, isso eu que agradeço. Quem quiser saber mais sobre promoções, quais são sobre os cursos, só manda uma mensagem aqui pra gente no Instagram mesmo, a gente vai passar para vocês as promoções. Sempre tem alguma promoção, né, Mari? Para algum valor diferenciado. Principalmente em pandemia. Sim, tá tendo bastante oportunidade boa, então ainda tá em tempo, né, de pegar essas promoções e colocar em frente aí o projeto Canadá, que muitos chamam assim, né? Projeto Canadá, vamos botar isso para acontecer. Aproveita aí que né, o alcance tá tão mais fácil com as agências, com os profissionais, com a informação. O alcance com a informação tá bem mais fácil. Aproveitem promoções de pandemia que não vão durar para todo sempre, porque se Deus quiser a pandemia também não vai durar para todo sempre. E aproveita para botar esse plano em prática. Não, tá ótimo. Agradecer a todos vocês que assistiram. A gente permanece à disposição. Obrigado, Mari. Boa noite. Para você não é boa noite, né? Boa tarde. Boa tarde. E a gente vai se falando. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada. Obrigado a você. Tchau, tchau, pessoal.